Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Café com a Palavra de hoje. Eu quero meditar em uma palavra com você na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Nesta parte da carta de Paulo aos Romanos, que hoje nós chamamos de capítulo 8, pelas divisões que foram feitas, então nessa parte da carta de Paulo, Paulo está nos alertando, está nos falando que nós precisamos estar em Cristo para não pecar, porque ele começa esta parte da carta falando: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a minha tradução ainda diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E nesse capítulo 8, no versículo 5, Paulo vai dar uma reforçada nessa ideia. Ele diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E Paulo continua reforçando essa ideia nos versículos 12 e 13, onde ele nos diz: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E aí Paulo faz uma revelação tremenda, porque ele diz no versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E no versículo 16 ele diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém, amados? Todas essas declarações de Paulo chegam no desfecho, vamos dizer assim, desta parte da carta, onde ele diz que sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Sabemos então que as coisas que cooperam são exatamente as coisas do Espírito. Essas coisas cooperam para o nosso bem. É o Espírito Santo, é aqueles que são guiados pelo Espírito Santo que tem essa experiência de saber que as coisas cooperam para o seu bem. E Paulo ele dá uma conclusão, um desfecho desse pensamento que ele tem nessa parte da carta, quando ele diz que porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja que interessante, amados. O propósito de Deus ao sermos guiados pelo Espírito, a que as coisas cooperem para o nosso bem, é exatamente essa, de nós sermos conforme a imagem de Jesus, sermos parecidos com Ele. E aí Paulo fecha esse pensamento dizendo que aos que ele predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, amado, eu e você, nós fomos chamados, e a promessa de Deus é que nós fomos justificados. O que é ser justificado? É exatamente
A ação de Cristo ali na cruz do Calvário, ele leva sobre si os meus e os teus pecados e coloca sobre mim e sobre você a justiça dele. É por isso que nós somos justificados, somos perdoados e um dia nós seremos glorificados como Jesus o é. Então esse é uma meditação, essa é a meditação para hoje, para o nosso dia, para essa sexta-feira. Amém? Este foi o nosso Café com a Palavra de hoje. Que você tenha uma sexta-feira de propósito, uma sexta-feira abençoada e que você medite exatamente nesta palavra de Romanos, capítulo 8. Não há mais nenhuma condenação para você, para mim, que estamos em Cristo Jesus, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, e por sermos guiados pelo Espírito, nós somos filhos de Deus. Amém? Uma promessa gloriosa, uma promessa grandiosa para a nossa sexta-feira. Que Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta, se Deus nos permitir.